Fala, investidores, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. Hoje muito feliz, um convidado muito especial, João Daronco, ele que é engenheiro civil, analista de ações aí do mercado financeiro e sócio de uma das maiores casas de investimento e de recomendações do Brasil, a Suno Research e também da Status Invest. João, muito feliz com a sua participação, muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Léo, é uma honra estar aqui conversando com você, levar conteúdo, educação financeira para mais pessoas, querendo ou não, é o que a gente faz todo dia dentro da Suno, compartilhar esse projeto, um episódio desse projeto grandioso que vocês estão fazendo é uma grande honra para mim. Bom, João, vamos lá, eu quero saber quem é o João, de onde o João nasceu, de onde o João é e como surgiu a sua paixão pelo mercado financeiro e de investimentos também. Ótimo, então uma história um pouco curiosa, vamos conversar, né? Começar do início, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequena, Ijuí, né? 90 mil habitantes, próximo disso, a cidade do Dunga, para quem gosta de futebol, o eterno capitão da seleção nasceu lá também. Depois de um certo tempo, fiz meu ensino médio, fundamental lá, etc. Passei na faculdade, fui para Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, né? E aí começa a entender um pouquinho sobre vocação. E acho que a grande maioria das pessoas, ela busca tentar entender qual que é a sua vocação. Porque você seguir a sua vocação é o que vai te fazer feliz na sua vida profissional, né? E desde pequeno, jovem, eu já entendia mais ou menos o que me fazia feliz. E desde aquela época, eu comecei a pensar, pô, o que eu vou fazer na minha vida, etc. Eu tinha uma vocação muito para querer ser professor. Eu queria ser professor, porque eu gosto de falar, né? Então a gente vai perceber hoje aqui. Mas também porque eu gosto de aprender. E aí, na minha cabeça, né, de jovem, não há ninguém que aprenda mais que um professor. Se ele ensina para alguém, ele tem que aprender. Então eu queria ser professor, né? Em conversa com a minha família, principalmente com a minha madrinha, Graciele, ela me orientou e falou, olha, João, eu acho que perfeito ser professor, mas quem sabe seja professor universitário, né? Que professor de curso fundamental e médio no Brasil não é tão bem remunerado. E aí é isso, vou ser professor universitário. Entrei em engenharia civil, porque gostava bastante de exatas, era mais bem direcionado para exatas. Engenharia civil, e desde o primeiro semestre da faculdade, eu já estava orientado do tipo, vou ser professor. Qual o caminho que eu preciso seguir para, quando eu me formar, terminar meus estudos, conseguir entrar numa faculdade e ser professor. Primeiro semestre, fui procurar um laboratório de iniciação científica na Federal lá do Rio Grande do Sul. Encontrei um cara que virou um grande amigo meu, depois, professor Lucas Festugato, foi meu orientador durante todo o período. E aí começam a acontecer os imprevistos da vida, né? O professor Lucas, ele me teve como bolsista, pegou como bolsista no segundo semestre da faculdade, tive meu professor depois, durante toda a graduação, mestrado, etc. E quando eu comecei, eu lembro exatamente, eu ganhei a bolsa de iniciação científica, eram R$400 naquela época, 2016 mais ou menos, primeiro semestre de 2016, ganhei uma bolsa de R$400, e aí o professor Lucas fez eu ligar para o assessor de investimentos dele, e ele falou pra mim, cara, tu vai investir esse dinheiro. E se tu não sabe como investir, eu vou falar pro meu assessor falar com você. E eu, tudo bem. E aí, ali começou o hábito de eu investir, né? Então, perceba que várias pessoas no caminho nosso vão tocando a gente, direcionando, moldando a gente. Acho que a gente já tem aí dois grandes nomes da minha vida, né? A minha madrinha e o meu professor Lucas Festugato. Fui continuando minha trajetória, queria ser professor. Entrei no mestrado, etc. E aí, num dia atípico, o meu irmão, que também virou analista, né? Ele mandou no grupo da família, pô, olha, tem uma oportunidade, tô falando com o Thiago Reis, não sei o que, etc. E eu segui o Thiago Reis há um tempo atrás, porque um outro professor, amigo meu, tinha recomendado eu seguir ele. O professor Sérgio tinha recomendado eu seguir ele, e aí eu falei dele pro meu irmão e 2-3 anos depois, meu irmão falou, cara, o Thiago Reis tá abrindo um Suno Challenge, um Summer Job, etc. Quem sabe a gente se inscreve, não sei o quê. E foi aí que abriu a Suno na minha vida, abriu a oportunidade de entrar na Suno. E depois disso, ficou muito claro pra mim de que, pô, se eu queria ser professor, porque eu queria ensinar e eu gostaria muito de aprender, como analista da Suno, eu continuaria tendo um horizonte de aprendizagem muito grande, porque você tem que aprender sobre tudo o tempo inteiro. Só que você ganha um megafone
né, para você atingir muito mais pessoas do que atingiria numa sala de aula. E talvez uma coisa tão importante quanto outros assuntos que eu ensinaria, que é educação financeira. Então, para mim, eu desde pequeno já queria ser aquilo. A Suno foi uma grande oportunidade de unir o que eu entendia, unir propósitos. Aproveitei isso sim, com unhas e dentes, e estou na Suno até hoje. Consegui me tornar sócio da empresa, fui convidado para ser sócio da empresa recentemente. Parabéns. Então, uma grande conquista para mim. Não, que legal. Pô, o Thiago Reis eu conheço há muito tempo também. Né, o Thiago Reis aí, foi através do Thiago Reis que eu me despertou a paixão do mercado financeiro. Desde a época que ele ia falar dos fundos imobiliários, lá atrás, do canal dele, então eu gosto muito do Thiago também. Bom, parabéns, sua trajetória é um sucesso. E vamos lá, como que você vê hoje a educação financeira no Brasil? Né, porque assim, a gente costuma falar o quê? Tá? A parte das pessoas hoje é todo mundo endividado. Né? 90% hoje dos casamentos que se desfazem é por questões financeiras. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas não têm uma educação financeira muito legal. A gente na escola, no ensino médio, nós não somos orientados para poupar dinheiro, para investir dinheiro. Né? Então, a gente não tem essa aula, tem esse déficit de educação financeira no Brasil. Como que você enxerga isso hoje, cara? Eu acho que são vários aspectos, né? Você tem um aspecto de que dinheiro é um tabu na grande parte das famílias. É difícil você ver uma família que consegue falar abertamente sobre dinheiro, quanto que ganha, quanto que gasta, etc. Isso até em relacionamento, né? Muitas vezes a pessoa tem um relacionamento com a outra, você não sabe nem quanto que ela ganha, né? O que ela faz com o dinheiro ou algo nesse sentido. Então, cria-se esse tabu em relação ao dinheiro, de que é um assunto totalmente particular, eu não vou perguntar para o outro, nem para o meu companheiro, minha companheira, para minha família, para algo assim. Então, cria-se um tabu. Você tem uma questão que não é tão trazida na vida escolar das crianças, das pessoas, o que poderia abrir a porta à questão de disciplina, rotina, etc. Né? Se dinheiro entra na rotina mensal das pessoas, talvez a população comece a se tornar mais investidor. A gente tem um percentual pequeno de poupadores. Grande parte está mais para o lado do gastador do que poupador. Né? E o terceiro aspecto, que muitas vezes, na minha visão, influencia um pouco, é a questão de que existe algumas místicas em cima de investimento. Né? Muitas pessoas dizendo que só vai ganhar dinheiro investindo quem é rico, ou que precisa ter muito dinheiro para começar, senão não faz sentido. Então, acho que para mim são esses 3 parâmetros. Primeiro, tabu, dinheiro inegável, educação financeira e todas as místicas por trás de investir, que investir é coisa para rico, e na verdade não é. Cara, e interessante que antigamente era difícil ser investidor. A gente pagava taxa de corretagem para corretora. Então, antigamente tinha esse tabu para investimentos. Hoje não. Hoje você consegue abrir uma conta numa corretora gratuitamente, de graça. Você consegue comprar uma ação com R$10 hoje em dia. Então, hoje em dia não precisa ter dinheiro para investir. Né? Cara, eu costumo dizer o seguinte. As pessoas hoje, elas são muito imediatistas. Entendeu? Ninguém acha que ninguém quer poupar por longo prazo. É por curto prazo. Então, aí que a pessoa começa a abrir para jogo do tigrinho, para uma pirâmide financeira no começo. Então, aí que as pessoas acabam caindo na tentação e começam a investir em coisa errada. Então, eu sempre costumo dizer que investimento é para longo prazo. E as pessoas, elas não vão ficar ricas investindo. Você tem que trabalhar. O que vai te deixar rico são os seus investimentos, são os seus aportes mensais. Porque tem pessoas que falam assim, eu vou ficar rico investindo. Não, não vai. Você vai ficar rico trabalhando, produzindo, e conforme você for levando o seu patamar, você vai conseguir elevar os seus aportes e assim conseguir ficar rico futuramente. Né? Eu costumo dizer o seguinte também, as pessoas hoje, elas acabam comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas que não conhecem. Não é verdade? Então, hoje em dia tem muito isso, né, ô João? Eu concordo totalmente, né? E tem a questão também que as pessoas, elas costumam muito antecipar sonhos, né? E essa antecipação de sonho custa caro, né? Por exemplo, eu consigo o meu primeiro emprego e eu tinha o sonho de ter um carro. Eu vou lá e quanto tempo levaria para eu conseguir construir esse sonho? Alguns anos, dependendo do salário, dependendo do quanto você gasta, quanto que você aporta, etc. Alguns anos. Eu posso antecipar esse sonho comprando um carro que eu demoraria um certo tempo para conseguir o dinheiro dele. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser um iPhone, uma televisão, algo nesse sentido, um videogame, algo nesse sentido. Eu vou trazer isso antes do que eu deveria, ou que seria natural conquistá-lo. E isso vai fazer eu me endividar.
Principalmente quando eu trago passivos, como é o caso de um carro, né? Porque o carro, você tem gastos com ele, entre outros aspectos. Gasolina, manutenção, seguro, etc. Então, são vários aspectos. Eu concordo totalmente com você, né? As pessoas, elas costumam antecipar sonhos, elas não pensam no longo prazo e ficam desanimadas, porque o investimento não vai fazer elas ficarem ricas da noite pro dia, né? Porque, assim, pessoas vendendo falsas verdades tem muito por aí. Né? A gente vai ver muito mais pessoas contando histórias bonitas do que histórias reais. Porque as histórias reais, grande parte das vezes, não são lindas, né? Elas demoram tempo para acontecer, elas precisam de um processo para acontecer. E nos investimentos eu vejo que é assim. E é, assim, escrito o que você falou, né? Quando você tem uma pessoa que trabalha, guarda dinheiro e coloca na bolsa, a bolsa não vai enriquecer a pessoa. Quem vai enriquecer a pessoa é o trabalho dela e quanto que ela consegue poupar. A bolsa é um potencializador do seu patrimônio. À medida que você conseguir entender como você vai potencializar, existem várias alavancas, aumentar a rentabilidade, tempo, etc. Mas à medida que você consiga entender o mecanismo disso, você vai fazer o tempo trabalhar a seu favor. Não, isso é totalmente verdade, né? Então, assim, eu recebo algumas perguntas, né, no meu Instagram, no meu direct, tem uma pessoa da família também, eles me questionam, mas como eu começo a investir? Eu tenho um pouco de dinheiro, como eu faço para investir? A primeira coisa que eu falo, invista em conhecimento. Para mim é a chave de tudo. Conhecimento. Invista primeiro em você. Não queira que, eu não entendo nada de mercado de ações, não entendo nada de Bovespa, de bolsa de valores, eu quero investir. Não, cara, invista primeiro em você, em conhecimento, estude, invista em livros, que hoje em dia você consegue baixar por 10, 15 reais em Kindle, ou vai na livraria, você compra ridículo de barato o livro. Então, invista em você primeiramente. Né? Porque assim, o que acontece, tá? Hoje em dia, a gente tem o nosso network, as pessoas que convivem com a gente. Né? E as pessoas, elas estão muito na zona de conforto. Eu vou dar um exemplo. E é difícil sair da zona de conforto, É né? difícil. É difícil. Dói, cresce, machuca. Então, você crescer machuca. Você crescer incomoda. Sim. Porque o legal é o seguinte, quando você entrou na Suno, você era estagiário, você comentou que era estagiário, você e seu irmão, na época, né, que vocês entraram na Suno. Então vocês, vamos colocar, você tá peixe pequeno. Então vocês tiveram que correr muito atrás de conhecimento, de bagagem, de experiência, para tentar ficar no nível dos caras. Para tentar chegar a uma analista, chegar a uma sociedade. Isso é legal. Isso estimula você a querer buscar conhecimento e aprender cada vez mais. Agora, você ser o mais esperto de uma sala de gente que não é tão inteligente, é fácil. Você fica na zona de conforto. Então, para você, quando você entrou na Suno, você enxergou muito isso também, ou não? Sim, enxergo totalmente. E essa questão da zona de conforto é um desafio grande, né? Porque a gente não nasceu para sair da zona de conforto. Pensa que os nossos ancestrais, eles eram nômades, caçadores, coletores, e se eles saem da zona de conforto, é morte, né? Então, é muito natural, no nosso lado primitivo, tentar ficar sempre seguro, né? E acaba que ou você cresce na dor ou você cresce no amor, e grande parte das vezes é na dor. É quando você é desafiado, é colocado em um ambiente que talvez não seja o mais agradável possível, né? É colocado em um lugar que tem grandes desafios que você muitas vezes não estava adequado a isso. Até posso puxar uma questão, por exemplo, você falou sobre, é muito confortável você ser o melhor da sala se a sala é fraca, né? Ou em algum ambiente mais menos qualificado, por assim dizer. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, fiz meu ensino médio numa escola militar, né? Eu tive uma discussão se eu ficaria na minha cidade, que tinha uma universidade local, ou se eu sairia da universidade local e iria para a Federal do Rio Grande do Sul, com uma professora. E aí a minha professora falou assim, João, se tu ficar aqui, provavelmente tu vai ser o melhor aluno daquela universidade. Você vai ser reconhecido por todos os professores. Se você for para a URGS, você vai ser mais um. Né? Porque a URGS, ela basicamente consegue juntar os melhores alunos das cidades, vai juntando, etc. E aí, tu vê que é um pensamento comum, né? É melhor você ser o melhor daqui do que ir lá e tá na média. Só que, na verdade, é o contrário. Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Né? Se você conviver com pessoas que estão todos os dias se desenvolvendo, se desafiando,
por osmose você vai crescer, né? Você vai ser forçado a crescer. Pensa até, tipo, exercício físico. Para você ter músculos que crescem, você conseguir desempenhar isso, conseguir desenvolver isso, você precisa sair da sua zona de conforto. Se você ficar deitado, sentado, você não vai conseguir ter um desenvolvimento físico. Então, acho que assim, várias áreas da vida se conversam. E todas elas, grande parte delas, apontam isso daí. Para você crescer, você tem que sair da zona de conforto. É fácil? Não. Se fosse assim, todo mundo crescia. Mas eu acho que é aí que tá o desafio. Não sei como é que você pensa, como é que você viu isso ao longo da sua vida. Não, totalmente. Cara, eu cresci na periferia da Zona Oeste, São Paulo, tá? Você é do Sul, mas aqui eu cresci em São Miguel Paulista, periferia aqui da Zona Oeste, né? E no meu meio de convívio, né, eu tinha meus amigos e o pessoal da igreja. Cara, o pessoal da igreja, a gente era instruído a casar muito novo, né? Que a gente começava a namorar novo, tem casa nova, aquele papo lá todo. E, cara, e por isso as pessoas, elas não tinham conhecimento e as pessoas não tinham educação financeira. Então, as pessoas, elas casavam totalmente despreparadas, né, para a vida a dois. E, cara, eu tinha um ponto comigo que todos os meus amigos, parente, primo, conhecido da igreja, as pessoas, elas pegavam ali e faziam, fiz 18 anos, o que a pessoa vai fazer? Comprar um carro. Antecipação do sonho, Antecipação do sonho. Compra um carro. Se divida. A pessoa, ela não coloca no custo que o carro não é só a parcela do carro. É gasolina, é o seguro, manutenção, enfim, né? E quando as pessoas, na época, elas iriam casar, elas ou moravam com o sogro, ou pagavam aluguel. E naquela época eu me sentia mal, por quê? Porque eu era o único do bando ali que não me encaixava. Eu não tinha carro próprio, eu não tinha carro. Eu não tinha roupa de marca igual o pessoal tinha, mas por que eu não tinha? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, numa indústria perto de casa. E eu não tinha por quê? Porque eu estava plantando para colher na frente. Então, eu investia meu dinheiro. Naquela época, eu não tinha muito conhecimento de investimento. Então, eu investia em coisa boba. Guardava dinheiro. O que eu fazia? Eu guardava meu dinheiro na conta do meu pai. Ele falava assim, velho, você não vai gastar esse dinheiro. Quando você for sair final de semana, eu vou te dar uns 100, 150 pra você gastar. Naquela época era um bom dinheiro, né? 100, 150 ali. Em 2014, 2015, por aí. E tá bom. Aí, quando eu fui casar, eu fui o único do meu ciclo social que consegui comprar a casa. Quando eu casei, eu fui pra casa própria. Depois, comprei meu carro. E depois, eu ainda investi em um apartamento para alugar. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente na nossa vida tem que fazer renúncias. Vai ter prazeres momentâneos que vamos querer realizar. A gente vai querer antecipar sonho. É normal. Só que assim, a gente tem que pensar o quê? Lá na frente, a longo prazo. Vai ter renúncias. A gente quer gastar agora. Poxa, saiu um iPhone 15 no mercado, eu quero comprar. Mas eu preciso comprar agora um iPhone? Pra quê? Então, eu consigo renunciar isso hoje pra ter lá na frente. Pra amanhã, a gente conseguir o quê? Colher os frutos. Entendeu? Para amanhã, quando chegar com 50 anos, 70 anos, eu ter o quê? Eu ter uma aposentadoria tranquila, não precisava do INSS para sobreviver. Conseguir ali juntar meu dinheirinho, meus dividendos mensais e conseguir sobreviver. Tem muito disso também, né? Tem, e grande parte das pessoas não tem condições, ou não tem condições, não é bem a palavra, mas não consegue ou não quer renunciar o curto prazo, né? Eles preferem viver muito do curto prazo e esquecer do longo prazo e deixa o João do futuro que se vire. Amanhã Deus pertence. E eu vi isso muito na minha vida, né? Muito de pessoas ao redor falando do tipo, coisas do tipo, pô, mas por que tu não aproveita a tua vida? Né? No futuro você vai ter mais dinheiro, não sei o quê, por que não aproveita? Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Né? Não é porque você quer investir, e você deve investir, que você vai abrir mão de todos os fatores de curto prazo. Não é porque você é um investidor pensando no longo prazo que você não pode pedir uma pizza às sexta de noite. Que você não pode fazer uma viagem, né, com uma pessoa que você ama. Então, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Você não pode pensar só no curto prazo, mas é difícil você chegar no longo prazo sem o curto prazo. Né? É o curto prazo que permite você chegar lá. Então, na minha visão, é uma questão de equilíbrio. Entretanto, quando a gente olha o comportamento da população como um todo, se ignora o longo prazo. Você vive só o curto. Né? E tem pessoas que realmente não tem muito o que fazer. Porque
quando você ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos e você tem uma família para sustentar, assim, se você não pensar no curto prazo, não tem comida na mesa. Exatamente. Então, existe essa realidade que não pode ser ignorada, né? Mas existe a realidade em que você ganha um dinheiro suficiente para você ter seu padrão de vida e guardar dinheiro para que no futuro você tenha mais liberdade, e na minha visão é isso que o dinheiro traz, né? O dinheiro ele é uma ferramenta para trazer tempo, liberdade. E nesse grupo de pessoas existe pouco incentivo para se pensar no longo prazo. Não sei como é que você vê isso no seu ciclo. Não, totalmente. Eu tenho um tio meu que ele ganhou um dinheiro numa ação que ele teve e ele gastou tudo. Torrou tudo, não sei o que lá e tal. Aí ele chegou e me falou assim, eu quero investir, mas ele ganhava um bom salário na Volkswagen. E falou, eu quero investir, mas eu não tenho conhecimento e não me sobra dinheiro. Como que eu faço? Eu falei, tio, mas como assim não sobra dinheiro? Você ganha um bom salário, né? Porque ele falou que eu ganhava. Você ganha um bom salário. E ela não me sobra. Eu falei, tá interessante. Aí ele falou assim, ó, tá aqui meu status do cartão aqui, ó. Do mês, né? Que ele fazia a conciliação dele, tá aqui o status do cartão aqui. Eu falei, tá bom, imprimiu, me deu assim na mão. Aí eu olhei assim e falei, ô tio, vem cá. Aqui tem 10 streams. Você assiste todos? Aí ele, como assim 10 streams? Eu falei, Passa o dia inteiro assistindo stream. Eu falei, tem aqui Netflix, HBO, Amazon, Disney Plus. Cara, tinha mais de 10 streams. Mais de 10 streams. E ele não sabia. Ele pagava no automático. Falei, tio, vamos colocar aqui. Netflix, ele pagava 4 telas, era mais de R$150. Então, somando tudo, era mais de R$1.000 por mês, que ele não sabia que gastava. Eu falei, tio, primeiro de tudo, quer investir? Ele, quero. Vem aqui, faz uma planilha financeira, coloca todos os seus gastos do cartão, tudo que você gasta. Aí sim, vamos ver. Cara, a gente colocou tudo no cartão, aí começou a cancelar Netflix, cancelou tudo. Cara, sobrou, sem brincadeira, sobrou R$2.500 pra ele por mês. Aí sim, eu fiz um planejamento com ele e falei assim, tio, você é o quê? Mais moderado, mais agressivo? Não, tô começando agora e tal. Tá, então vou colocar aqui num CDB aqui, não sei o quê. Então, cara, assim, as pessoas hoje em dia, elas querem investir, mas elas não sabem nem quanto ganha. Tem muito disso também, né? Tem, e sabe que um dos maiores medos do brasileiro é abrir a fatura do cartão, né? Tem gente que nem abre o banco pra não ver quanto que tá a fatura. É uma questão totalmente de educação financeira ou a não educação financeira, né? E quando tu quer investir, assim, não tem o que fazer se não poupar, né? E quando eu gosto de trazer uma relação que como que você poupa? Ou você ganha mais do que gasta, ou você gasta menos do que ganha. E pode parecer a mesma coisa, só que didaticamente não é. Porque você pode ganhar mais em busca de um salário maior. Pô, eu vou ter o meu padrão de vida e pra eu poupar, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou fazer hora extra, eu vou buscar promoção, vou procurar um emprego melhor que me pague mais, né? Ou você pode tentar fazer alguns cortes dos gastos. Você tira uns streamings, você reduz as saídas na semana, algo nesse sentido. Cada um tem o seu desafio, né? Pode ser mais difícil você reduzir o padrão de vida, como pode ser muito mais difícil você buscar um emprego melhor, uma remuneração melhor, etc. Ainda assim, você precisa dessa diferença. E não existe, não tem outro meio de você fugir disso. Você precisa juntar dinheiro para conseguir investir. Galera, reduz Uber, viu? Reduz Uber. Cara, isso é viciante demais. Teve uma época da minha vida que eu tava gastando muito dinheiro com Uber. Eu vou chamar o Uber aqui no automático. Cartão de crédito, paga na hora, rapidinho. Cara, eu fui ver, a minha fatura tinha mais de R$1.500 de Uber, cara. Falei, cara, como assim? Eu tenho um carro na garagem, eu tô investindo em Uber, eu tô gastando em Uber, cara, R$1.500. Então, pessoal, ó, vamos desinstalar aí Uber, vamos andar a pé, Shopee, né? Tem aquela outra, Shein, mulherada aí, ó. A minha mulher, cara, todo dia em casa chega a sacola da Shein. Todo dia, todo dia. O interessante, lá nos Estados Unidos, lá tem um sistema de entrega, tipo correio, mas lá você baixa o aplicativo no celular e ele mostra exatamente o que a pessoa, chega uma carta eletrônica no seu aplicativo e mostra, hoje em dia chegou tal coisa aqui na sua casa, tal coisa. Quem dera que aqui no Brasil fosse assim também, né, cara? E até essa questão, né, da Shein, Shopee, etc. Acaba que hoje em dia a gente é muito mais bombardeado por produtos do que era no passado. Por exemplo, quando você vê algo que você não tem, e talvez você não precise, mas você não tem,
cria-se uma ideia do, e se eu comprasse isso? Será que faz sentido pra mim? Isso era muito visto quando você ia ao shopping, passeava num calçadão, coisas assim, porque você vai vendo lojas e lojas, e aí cria-se aquela ideia consumista. Hoje, por conta de redes sociais ou a internet como um todo, e não que isso seja, a internet seja ruim, demonizar a internet, nada disso, mas mudou um pouco o comportamento e você está sendo exposto a produtos o tempo inteiro. Então é normal você ter um viés um pouco mais consumista e quando você consome demais, muitas das vezes, você está consumindo coisa que não é necessária. E isso prejudica e também, outra vez, é mais um fruto dessa não educação financeira, né? Não, e tem pessoas também, eu conheço pessoas, cara, que ela não consegue ter dinheiro na mão. A pessoa, ela ganha um dinheiro e já quer gastar, tá no automático. Ela só consegue viver no limite. Ela só consegue viver com empréstimo. Pô, o tal banco tá com empréstimo de tantos juros por litro mês. Tal banco também tá. Então, a pessoa, ela não consegue viver com dinheiro. Ela não consegue guardar dinheiro. Qual dica que dá pra pessoa tentar guardar dinheiro? Né? E com pouco, ganhando pouco, tentar guardar dinheiro. O que eu faria, tá? É uma questão difícil. E aí, se você não consegue ter dinheiro na mão, você não pode ter dinheiro na mão. E como que você faz pra não ter dinheiro na mão? Cria 2 contas. Você coloca uma conta da corretora e uma conta do banco que você usaria, né? Antes, se for possível, antes de você ganhar seu salário, antes de você gastar, você pega e direciona parte desse salário para outra conta da corretora, entra na conta da corretora, compra as coisas e fecha aquela conta e não abre pelo mês. Eu acho que essa é uma solução para quem não consegue ver dinheiro na mão que quer gastar. Então, gaste ou invista. Né? Compre ações, compre fundos imobiliários, se você tiver conhecimento, ou invista em renda fixa. Acho que é essa a dica que eu daria para quem não quer gastar. Então, caiu o salário na conta, a pessoa já automaticamente já pega o salário, já investe, antes de ficar 1 dia ou 2 dias com dinheiro, você vai acabar gastando, né? E manda para outra conta, porque se tiver naquela conta, a tentação de gastar é muito grande. Né? E a carne é fraca para gastar dinheiro, então fuja disso. Legal. Hoje você é analista de ações, né, da Suno. Como que é seu dia a dia lá? Como que você faz para analisar uma empresa? Né? Como que você consegue montar uma estratégia de analisar a empresa, analisar ações? Como que é o seu dia a dia lá? Tá, ótimo. Na Suno a gente tem 2 grandes times. A gente tem um time Brasil, que analisa as empresas do Brasil, e um time da Internacional, que analisa ativos internacionais, né? Que são listados na Bolsa Americana, etc. Então, cada time tem a sua dinâmica própria de análise da empresa, porque a contabilidade muda, o modo de reportar muda, os demonstrativos financeiros, etc. No Brasil, a gente começa... São alguns fatores, né? Você tem, primeiro, empresas que você acompanha, que são empresas que você olha como é que tá, como é que estão sendo desenvolvidos os projetos dela, os números, como é que estão sendo reportados, etc. Tem as empresas que você recomenda, que a gente recomenda dentro da carteira recomendada, e nessas empresas a gente tem um grau de acompanhamento mais profundo, e aí conversa com o time DRI, conversa com executivos, buscar informação sobre concorrentes, entre outros aspectos. Essas empresas, e aí você tem um número de empresas que você tem um grande interesse. Então, não é aquelas que estão dentro da sua carteira recomendada, mas também não é aquelas que você acompanha de longe, é aquelas que você está estudando mais para uma possível recomendação. Para essas empresas, a gente passa o dia inteiro lendo sobre elas. Você lê sobre qual que é o modelo de negócio da empresa, olha os demonstrativos financeiros, conversa com pessoas do setor, conversa com executivos, etc. Então, assim, a Suno, na área que eu trabalho, é a Suno Research. E Research é pesquisa. Então, eu passo o dia todo fazendo pesquisas das empresas. A gente tem muita ideia de que investir em uma ação é você comprar um ticket de loteria e ele vai variar ao longo do tempo, cair, subir. Meu Deus, 4 letras e um número. É uma aposta, né? É uma aposta. E na verdade não é. Aquele ticker, né? Ou ticket de loteria que as pessoas acham, é uma empresa. E a gente tenta entender qual é essa empresa, qual a vantagem dela, como é que ela deve estar nos próximos 5 anos, porque o que vai trazer dinheiro para você é a empresa daqui para frente, a partir do momento que você comprou para frente. Então é basicamente esse o dia a dia de um analista de research. Então, no caso, é prever o futuro. Que é uma tarefa difícil, né? Assim, quando a gente pega a previsão do tempo, é difícil acertar em uma semana. Né? Pode cair o meteoro, pode ter enchente, e tudo afetar o mercado financeiro, né? Exatamente. Mas tem algumas previsões que são mais fáceis de fazer do que outras. Vou te dar um exemplo. É mais fácil
Sim, eu saber que eu vou estar vivo daqui 3 dias do que Perfeito. que eu vou estar vivo daqui 50 anos. Sim. As duas são prever o futuro. Só que uma me parece mais razoável que a outra. Uma tem maior chance de acontecer do que a outra. A gente, como analista, tenta entender quais são os cenários que têm maior probabilidade da gente estar certo e quais não são. E aí a gente busca sempre traçar esses cenários e ficar com cenários mais seguros. Né? O que é um cenário mais seguro? É o contrário de inseguro. E insegurança tem a ver com incerteza. Então é um cenário mais certo na medida do possível. Mas nada muda o fato de que você só tem dados passados para tentar prever o futuro. Né? Então esse é o grande desafio do analista. Não, e o trabalho é muito bacana de vocês também, porque as pessoas que não têm experiência com investimento, elas podem lá assinar a Suno, que pô, hoje em dia eu vi que uma assinatura da Suno dá para você assinar por R$30. É menos que uma pizza. Pra você ter educação financeira, ter profissionais que te auxiliam, que te ajudam a fazer seus investimentos. Cara, e como que funciona a parte de, tipo assim, separações de patrimônio? Ah, o cara que tem 500 mil é diferente do cara que tem 10 mil. Como que funciona essa parte da Suno para recomendar ações para os investidores? Tá, assim, existem algumas áreas na Suno, né? A Research é um dos braços, a gente tem a Asset que gere fundos imobiliários, Fiagro, etc. Consultoria que dá esse serviço mais especializado. E aí, a depender do patrimônio, pode fazer sentido ou não, porque tem um custo, né? E aí, dependendo do custo, pode corroer muito seu patrimônio ou ser insignificante que vale a pena pagar. Sobre a questão de montar uma carteira, né? O problema da montagem de carteira e a gente falar assim, pô, essa carteira é ideal para o investidor. Porque não existe carteira ideal para o investidor, né? Como não existe, talvez eu esteja simplificando muito, mas não existe time ideal para o investidor. Né, para uma pessoa. Por quê? Porque isso vai depender de vários aspectos. A sua carteira ideal, ela vai depender de qual é o seu perfil. Você pode ter um perfil muito conservador, que não gosta de nada de volatilidade, ou não. Você pode ter um perfil mais agressivo, o pessoal costuma falar, né, que está tranquilo em relação à volatilidade. Vai depender muito de qual que é o seu prazo. Então, por exemplo, se eu quero guardar dinheiro para uma viagem no ano que vem, eu não posso investir em ações. Porque eu não sei como é que o mercado financeiro vai estar ano que vem. E se eu tiver que viajar para os Estados Unidos, eu tinha 15 mil reais guardados, as ações caem 50% no mês que eu vou viajar, acabou minha viagem. Então, depende do seu prazo, depende dos seus objetivos, entre outros aspectos. Então, depende do seu patrimônio. Então, assim, Léo, é muito customizável, né, a questão de carteira. Eu acho que você tem que entender muito bem o perfil dessa pessoa. Pô, a pessoa tem 500 mil reais e uma outra tem 10 mil. Né? Eu não posso montar... Eu posso montar a mesma carteira para os dois, se fizer sentido. Entendi. Da mesma forma que eu posso montar 2 carteiras diferentes para 2 pessoas que tenham 500 mil reais. Então, sempre que me perguntam na carteira, qual que é a carteira ideal? Eu não sei quem é você para falar qual é a carteira ideal. Né? Então, é uma questão mais difícil, até por isso que serviços como consultoria, wealth management, etc., têm crescido tanto no Brasil, porque eles fazem um serviço mais personalizado, né? Cara, eu tenho uma história legal para contar. Quando eu comecei a investir, a minha empresa, na época, né, outra empresa, eu já estava atrasando o salário, atrasava benefício, enfim e tal. Aí quando pagou tudo junto. Aquele monte de dinheiro. Aí o que eu fiz, cara? Eu fiquei pesquisando ação. Aí eu abri uma conta no BTG, na época, né? E coloquei aí um dinheiro tudo no debênture. Só que eu não sabia que a debênture, naquela época, ela tinha um resgate de 30 dias para resgatar o dinheiro, né? Aí eu ficava olhando, falava assim, tinha dia que tava negativo, aí eu ficava desesperado, já ia pro meu corretor, aí dava positivo. Aí teve uma emergência na família, eu precisava do dinheiro, só que eu não sabia que era 30 dias. Aí eu fui resgatar, né, tal. Ó, resgate daqui dia 19/6 do outro mês. Aí eu fiquei desesperado. Minha vida acabou. A minha vida acabou. Eu liguei pro corretor e falei, como que você investiu meu dinheiro? Ele, não, cara, você assinou um termo, a debênture é 30 dias. Eu falei, não, cara, eu preciso do dinheiro agora. Aí eu tive que pegar um empréstimo, né, pra conseguir pagar a emergência lá de casa. Então, falta para as pessoas conhecimento. Então, como que você vê para a pessoa que ela quer investir hoje, uma carteira de segurança? Como que você vê isso hoje em dia? Né? O que você recomenda? Quantos meses
a pessoa tem que ter aí para ter uma segurança? Como você falou, a pessoa tá com uma viagem marcada, ou a pessoa tá doente, teve uma emergência na família. Como que você vê essa carteira de segurança para a pessoa ficar tranquila? Tá, carteira de segurança... Segurança, você... E no mundo dos investimentos, né, quando a gente tá tratando principalmente questão de prazo... Porque é essa questão, né? Do tipo, pô, tem uma emergência, significa que você precisa do dinheiro agora, né? Você precisa ter algo sem grandes volatilidades. Porque a volatilidade ela pode jogar a favor, ou ela pode jogar contrária, e a gente não está afim de deixar isso para sorte. Então, na minha visão, uma carteira de segurança, até a gente pode falar depois um pouquinho sobre, pô, qual que é o caminho seguro para o investidor seguir. Porque até você falou, né? Pô, comecei a ganhar dinheiro, queria olhar ações. Só que ações, na minha visão, é um dos últimos aspectos que você olharia dentro do mundo dos investimentos. É um dos assuntos mais complexos que se tem. E muitas pessoas, elas tendem a parecer simples, para vender uma ideia de que é simples, só que não é. Tudo bem, vamos voltar para a segurança. Quero ter uma carteira muito segura. Porque se eu perder meu emprego semana que vem, eu vou ter que pagar meu aluguel. Ou se meu filho sofreu alguma questão, vou ter que ir no médico e pagar. Carteira segura, renda fixa. Né? Os educadores financeiros, todos eles, falam sobre reserva de emergência. Que é uma reserva que você tem que ter para caso aconteça uma emergência. E essa reserva, ela preza por uma coisa. Liquidez. Então você precisa ter aquele dinheiro líquido, que não foi o caso seu com as debêntures. 30 dias, você teria uma liquidez depois de 30 dias. Na reserva de emergência, você precisaria ter uma liquidez diária. Além disso, você não pode ter uma imprevisibilidade muito grande de como que pode estar o seu dinheiro, dependendo do curto prazo. E para isso, renda fixa. Você tem uma previsibilidade muito grande. Então, na minha visão, se você quer construir algo muito seguro, pensando no curto prazo, em emergências, incertezas, etc., renda fixa com liquidez diária. Essa é a minha visão para uma carteira mais segura, né? No início, pelo menos. A sua carteira hoje é como? A de segurança, no caso. Eu tenho tudo em reserva de emergência, CDI, 100% CDI, com liquidez diária. É isso, minha reserva de emergência. Então, se você conseguir rápido agora, você já consegue resgatar e pagar a sua emergência, no caso, né? Sim. Legal, legal. Então, o que é recomendado para as pessoas, né? Separa os duas partes. Uma coisa é reserva de emergência, outra coisa é carteira de investimento. A reserva de emergência não é para você ganhar dinheiro. Ela é uma reserva para emergências, por isso que ela tem o seu nome. A carteira de investimentos, ela é uma carteira que você vai fazer os seus investimentos, por isso que ela tem o seu nome. E aí na minha carteira de investimentos é 100% ações. Eu não tenho nada além de ações. Mas é muito porque, como eu falei, cada pessoa tem uma carteira ideal. A minha carteira ideal é 100% ações porque eu trabalho com isso. O meu dia é analisar ações. Pô, João, então, se você analisa ações, você vai dizer que a carteira ideal é 100% ações para todos? Não, de jeito nenhum. Para pouquíssimos pode ser 100% ações, né? Como para poucos é investir em renda variável. Poucas pessoas têm estômago para renda variável de verdade, né? Mas é mais ou menos assim que eu distribuo meu patrimônio hoje. No caso, a pessoa tem que ter psicológico bom. Esse é o grande desafio, né? Eu acho que o investidor ele tem que ter um psicológico bom, porque senão o cara não aguenta. Senão o cara caiu um pouquinho. Eu dou exemplo, né? Eu invisto hoje em criptomoeda. Né? Então eu vi algumas pessoas, quando caiu o Bitcoin, a criptomoeda, a pessoa ficou desesperada, a pessoa quis vender, a pessoa vendeu aí o dinheiro, ficou no prejuízo, porque tinha despencado o Bitcoin, e eu fiquei firme. O que eu fiz? Comprei mais. E cara, subiu. Eu acho que hoje está quase $70 mil um Bitcoin. Então, o investidor ele tem que ter sangue frio nessas horas, né? Eu concordo. E tem uma questão também que você só sabe quando você passa, né? O pessoal costuma falar, pô, não, mas eu tenho um perfil agressivo, eu sou investidor de longo prazo, eu não tenho medo da volatilidade, só que nunca passou. É a mesma coisa o cara que vem me falar do tipo, eu sou muito forte para comer pimenta, nunca comeu pimenta, você dá uma pimenta pro cara e ele bota na boca, meu Deus, que coisa horrível. Eu acho que volatilidade é um negócio que você tem que passar para saber, entendeu? E você só vai saber. E o problema é o quê? O problema é você pular do avião sem paraquedas e descobrir que tá sem paraquedas no meio do caminho, né? Que é você ter um portfólio de ações
e pensar, não, eu tô muito seguro aqui, eu tô confortável, e a ação cai 20%, você fala, meu Deus do céu, que onde é que eu tô? E caiu 50% e agora eu não durmo mais. E aí vende tudo. E então, o investimento é uma questão de autoconhecimento, né? E eu vejo que parte dos investidores, eles não têm esse autoconhecimento antes de começar a investir. E isso pode ser um grande problema quando a ação cai e você não sabe por que você comprou. E muitas vezes a ação cai por um motivo razoável. E você pensa, poxa, tá caindo, o cara cai e compra, eu vou comprar e ela cai mais e você vai cavando o seu buraco, né? Então, é uma questão complexa esse quesito aí de, pô, eu aguento volatilidade, só que eu nunca lidei com volatilidade. Então, como é que eu sei que eu aguento, né? Então, até por isso que, não sei como é que foi a sua vida, mas eu comecei aos poucos. Eu acho que todo mundo tem que começar aos poucos, né? Você aprende a nadar não no mar aberto. Você aprende numa piscina rasa, você vai para uma piscina mais funda com boia e assim sucessivamente, até você ter condições de mar aberto. Então, eu acho que investimentos é mais ou menos nessa pegada. Não sei como é que você vê, como é que foi a sua trajetória. Já tem Bitcoin, então volatilidade já... Eu tenho que estar acostumado com isso já. Comeu pimenta e gostou. Opa! Pra mim, cara, a melhor sensação do mundo, acho que todo mundo já passou por isso, é quando você abre o seu aplicativo do nada, uma mensagenzinha, caiu R$1 na sua conta, na sua corretora. Então, isso é legal que você vê o seu dinheiro multiplicando. Isso é muito bacana, né? Como foi seu primeiro investimento? Qual que foi? Você investiu em quê? Como que foi a sua primeira experiência com investimento mesmo? Tá, eu comecei... Até eu vou puxar um gancho desse ponto que você falou de cair dinheiro na conta, né? Se fez um estudo sobre emagrecimento. E aí tentava-se entender quais poderiam ser os motivos que faziam as pessoas emagrecer mais do que as outras. Essa parte eu não sei não, porque eu ainda não consegui isso. Mas é um estudo interessante. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que quanto mais você sobe na balança, mais você emagrece. E aí, o pessoal pode pensar, meu Deus, mas perde tantas calorias assim subindo na balança? Não é isso. É que você monitorar o seu desempenho te motiva a continuar. E essa questão dos dividendos, essa questão dos proventos, quando você vê os proventos aumentando, você está dando incentivos para o seu cérebro, né, a continuar fazendo aquilo. Do tipo, eu estou fazendo isso e está dando certo, logo vou continuar fazendo isso. É aquela ideia do ratinho clicar num botão e aí cai um grão. Daí o ratinho vai lá e come o grão. Aí clica no botão, cai um grão. Você tem uma ação, aquilo resulta em algo, logo você quer continuar fazendo aquilo. E por isso que eu acho que proventos e fundos imobiliários é um excelente produto para quem está começando, né? Não para quem está muito no início, mas para quem está começando em renda variável, já entende o produto, já entende os riscos, eu acho que fundo imobiliário é perfeito por conta disso, de sempre estar trazendo esse incentivo, né, adicional. Eu não sei se você sente isso, se faz sentido, se já tinha ouvido essa... história. Não, essa não. Eu ia até comentar com você, porque é o seguinte, quando eu comecei a investir, eu não sei se era um erro ainda por minha parte, cara, eu toda hora abri o home broker e ficava olhando. E às vezes, no dia, fica negativo a sua conta, é normal. E, cara, me dava um pânico isso, um gelo. Me dava um gelo. Aí meu corretor na época falou assim, para de olhar, cara. Aí eu falei assim pra mim, é a mesma coisa você acordar de jejum, você acordou, subiu na balança. Tá lá, 100 quilos na balança. Aí você almoçar, peta de novo. Vai dar o quê? 102 quilos. Aí você fica, meu Deus do céu, eu engordei. Mas aí amanhã, de jejum, você peta de novo, vai estar com 98 quilos. Então, as pessoas hoje em dia, as pessoas que eu conheço, que investem, as pessoas, elas são tão ansiosas para ver lá seus dividendos, que, na minha opinião, elas acabam cometendo o erro de ficar olhando toda hora, ficar em pânico na hora que tá negativo e acabar querendo vender na hora errada e ter prejuízo. Tem muito disso também, né? Tem muito disso. E até é uma questão... A gente tá falando antes, né? Pô, a gente era primitivo, etc. A gente tem instintos primitivos. E isso é um instinto primitivo. É do tipo, você olha, tá verdinho, dopamina no seu cérebro. Ai, meu Deus, eu sou tão inteligente, eu tô ganhando dinheiro. E aí ficou vermelho. Meu Deus, eu vou perder mais, vai cair mais. E você fica naquela montanha-russa o tempo inteiro. E, na verdade, não mudei nada. Pensa, você tem um apartamento, uma casa, né? Você não vai ficar... Quanto que tá o metro quadrado da minha casa? 2 minutos depois, aumentou? Diminuiu o metro quadrado da minha casa?
você não vai, né? O mercado financeiro é como se fosse uma peixaria. Tá todo mundo vendendo o seu peixe, etc., vendendo o seu produto. E ela vai variar. No curto prazo ela vai variar, de forma quase randômica, né? No longo prazo, o que comanda isso é os seus fundamentos. Então, é uma questão totalmente dopaminérgica. Você vai ficar lá ganhando dopamina se ganhar, você vai ficar triste se perder. Só que no final do dia, isso não é investir. Você vai abrir uma padaria, por exemplo, você não vai ficar todo dia vendo, meu Deus, eu vendi quantos pães? Eu vendi quantos pães agora? Não, você vai lá fechar um mês, vai fazer os cálculos e você vai vendo isso ao longo do tempo. Então, é aquilo que eu falei. As pessoas veem tickers, né? Das empresas, uma empresa, como se ela fosse um ticket da loteria, que varia todo dia. E na verdade não é. O Banco do Brasil não vai fechar uma agência, caiu 5%, meu Deus, o que está acontecendo? Ele não está 5% mais pobre, o Banco do Brasil. Não está com 5% menos de dinheiro. Né? Então, acho que o investidor, para ele chegar no ponto de investir em empresas, ele tem que ter ciência que é uma empresa. Ele tem que ter ciência que aquilo que ele está comprando é uma empresa e que o mercado ele é um maníaco depressivo. Que em um dia ele está muito feliz e ele vai bater na sua porta e vai falar, Léo, me vende esse apartamento aqui por 1.500.000. E no outro ele vai falar, meu Deus, tá chovendo, agora seu apartamento não vale mais, eu quero 200 mil por ele no máximo. E você não ficou mais pobre porque o cara bateu na porta do seu apartamento e falou, eu vou comprar ele pela metade do que você pagou. Não vai. Que é o mercado financeiro. Né? Então, a gente tem que tentar criar uma distância de o que você é, o que faz você um investidor e o que o mercado financeiro é. O mercado financeiro ele só serve para servir nós. Ele nos dá a oportunidade de comprar bons negócios a ótimos preços. Cabe de você entender isso. Entender que não é porque subiu que você ganhou e não é porque desceu, caiu que você perdeu. Né? E essa é uma distinção difícil dos investidores fazer. Acho que é algo que leva tempo para você construir essa maturidade, né? E você acha que o conhecimento é importante para o investidor iniciante também? Não só para aquela pessoa que já é investidor, que analisa ações. Então, você acha que para a pessoa que está começando agora a investir, você acha que o conhecimento é importante? Sim, e eu acho que muito mais importante do que o conhecimento é o autoconhecimento. Né? Você entender como que você se comporta se uma ação cair. Você entender qual que é o seu perfil. Você entender quais são os seus prazos. O que te faz feliz. Né? Porque se você tem um perfil errado, se você tem um perfil e você está alocado errado, você vai perder dinheiro. Né? Se a gente for pegar alguns estudos bem longos americanos, a gente vê que stocks ou ações é o ativo que mais tem retorno. Ele ganha de ouro, ganha de renda fixa, etc. Ações. Beleza. O investidor, digamos que a gente tem 3 grupos de ativos. Tá? Você tem ações lá que vai dar o maior retorno, você tem renda fixa que vai dar um retorno mediano e ouro que vai dar um menor retorno. Tá? Se você for um investidor que tem um perfil de renda fixa e você comprar ações, no momento de queda você vai vender tudo e vai perder dinheiro. Exatamente. Mesmo que ações tenham um potencial maior do renda fixa, se não é o seu perfil, você vai perder dinheiro ali. Era muito melhor ter continuado em renda fixa. Então, tudo vai depender de quão adequado está o seu portfólio para o seu perfil. Né? E existe um teste muito fácil para você entender quão adequado está esse portfólio para o seu perfil, que é o teste do travesseiro, que nada mais é do que você dormir tranquilo com a carteira. Né? Você conseguiria ficar 1 ano sem olhar sua carteira de investimentos? Conseguiria? Acho que essa é a pergunta que as pessoas têm que se fazer. Porque quando você constrói um negócio, você constrói um hotel, ou você tem uma casa, que acho que a casa é a coisa mais palpável para as pessoas, você não precisa de um corretor ficar ligando para você todo dia para falar, Léo, fica tranquilo, sua casa está continuando aqui, tá aqui. Ela não caiu o preço por metro quadrado. Né? No mercado financeiro parece que as pessoas precisam daquilo o tempo inteiro para se provar. E na verdade, ações são empresas. E as empresas elas estão lá. Então, fazer essa distinção de o que é o mercado maníaco depressivo e do que é uma empresa de verdade é o que difere grande parte dos investidores, na minha visão. Para você hoje, você acha que vale a pena
pagaram o financiamento de um imóvel próprio, ou você acha que hoje alugar é o melhor caminho? É uma questão difícil, né? Por quê? Porque a questão do imóvel, ela não envolve só a questão financeira. Ela pode ser o sonho de alguém, né? Você pode ter uma família que depende de você, e se você alugar um imóvel e no outro dia o cara falar, amigão, eu vou vender, então preciso que você saia em 2 dias. Você tem uma família inteira por trás disso. Se você for falar só da questão financeira, não faz sentido. Porque envolve vários aspectos, né? Mas se você tem o dinheiro para comprar aquele imóvel, e aí digamos que o imóvel valha R$1 milhão, só para facilitar os cálculos, você tem esse R$1 milhão, se colocasse em fundos imobiliários, por exemplo, você ganharia 10% de yield, acho que é possível montar uma carteira com uns 10% de yield, ou seja, R$100 mil. Você teria um rendimento de R$100 mil, sem considerar a valorização, né? Se você tem esse R$1 milhão e compra um imóvel, ou alugaria um imóvel de R$1 milhão, e considerando um yield aí de 6%, que é mais ou menos 0,5% ao mês do valor do imóvel que o pessoal pega em aluguel, a gente estaria falando R$60 mil. Então você teria esse gap quando você ganharia em fundo imobiliário, quando você pagaria aluguel, você conseguiria pagar e sobrar, né? Financeiramente pode fazer sentido. E aí começa a entrar várias incógnitas aí, do tipo, não, mas eu não tenho 1 milhão, eu vou financiar. A qual taxa você vai financiar? Porque você pode se alavancar para comprar um imóvel, uma taxa baixa, e aí você está usando esse dinheiro barato para conseguir um aluguel e construir isso ao longo do tempo. Você tem essa questão que eu comentei da família, de ser o sonho numa pessoa, né? Então tem as duas vertentes. Qual eu me apego mais, para não fugir da dúvida? Tem um investidor muito conhecido que é o Peter Lynch, e ele falou certa vez que ele considera que as pessoas têm que ter pelo menos o imóvel delas, por questão de segurança, por questão de você ter o seu imóvel, e se você tivesse alugado, não tem a chance do cara ligar para você e falar, João, seguinte, amanhã eu vou vender, preciso que você saia em 30 dias, entendeu? Então, na minha visão, faz sentido a pessoa ter um imóvel dela, por segurança, não é mais uma questão financeira. E é como eu falei, se você fosse lidar só na questão financeira, você não comeria pizza de sexta-feira de noite. Você não sairia num restaurante no sábado ou no domingo, tomar um café da tarde. Você ficaria em casa sem fazer nada. Mas a vida é muito mais do que só investir. A vida é equilíbrio e, na minha visão, a casa pode sim fazer sentido, visando essa questão de segurança. Cara, isso é muito interessante, porque esses gurus da internet falam, mas tem que alugar, porque o aluguel, você consegue investir o dinheiro que você vai comprar imóvel. Cara, mas, sendo sincero, hoje, o Brasil, nossa realidade, cara, ninguém tem R$1 milhão para investir em um imóvel, para pagar aluguel, para não financiar um apartamento, para não financiar na planta, para não pagar uma taxa de juros abusiva. Ninguém tem hoje R$1 milhão. Eu não vou financiar o imóvel. Eu vou pagar aluguel e eu vou investir aqui a tantos % de juros ao mês. Cara, hoje em dia é destoar muito da realidade do brasileiro. Então eu vejo muito isso. As pessoas que falam para você não comprar um imóvel próprio, para você alugar, são pessoas que já têm o seu próprio imóvel, né? Isso é muito interessante, né? E tem um ponto, cara, que eu falo para as pessoas. Quando eu casei, eu adquiri minha casa, graças a Deus eu consegui pagar tranquilamente. Aí, não sei também se na época eu agi por impulso de imóvel, eu vou querer financiar imóvel rápido, enfim. Eu acabei também pagando a parcela da minha casa. Tava no finalzinho, mas pagando a parcela da minha casa e pagando a parcela do apartamento. Então, na época, eu fiquei muito, mas muito enforcado. Então, aquilo que você falou, eu não conseguia, cara, sinceramente, colocar a minha cabeça no travesseiro à noite e dormir sossegado. Não conseguia. E o medo. Se eu não pagar a parcela do apartamento, os caras podem ir para leilão, eu posso perder tudo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei todos os meus gastos numa planilha de controle minha que eu tinha feito. Comecei a cortar todos os gastos. E fui pagando. Apartamento, casa. O que eu fiz? A casa eu consegui quitar. Graças a Deus, eu consegui ali ter uma outra renda e conseguir pagar a casa e ficou o apartamento. Eu fiz um plano, um projeto com a minha esposa, dela pagar a última parcela e eu pagar a parcela. Então, as pessoas não sabem que pode amortizar as parcelas. Então, eu consegui um imóvel de 35 anos,
eu consegui pagar em 4 anos. Então isso é muito interessante para as pessoas verem também que não é impossível você aí comprar o seu imóvel próprio, suar, mas conseguir pagar o seu imóvel próprio. E é muito importante você também ter seu próprio imóvel hoje em dia, né? Eu concordo. Isso que você conseguiu fazer é o fruto da educação financeira, né? Organização financeira, que falta muito nas pessoas. E tem alguns pontos interessantes aqui, do tipo... Tem muita gente que faz dinheiro com imóveis, né? Aqui no Brasil, principalmente. Tem muitas pessoas que construíram legados grandes para a família com imóveis. E por que disso? Porque imóvel, propriamente, não me parece ser o melhor investimento do mundo, né? Existem formas de você investir em renda variável, fundos imobiliários, que você consegue 7, 8% real, né? IPCA mais 7, mais 8. Imóvel, tu não teria um retorno tão grande quanto esse. Só que por que o imóvel faz tantas pessoas ricas? Porque não tem o corretor batendo na sua porta o tempo inteiro. Caiu 3% o preço do seu imóvel, hein? Subiu 3%. Verdade. Não tem. O imóvel tá lá. Você vê ele todo dia, né? E mesmo que ele tenha um retorno menor do que outros investimentos, o que faz você ganhar dinheiro no longo prazo é o tempo. Exatamente. É o fator exponencial. E as pessoas não percebem isso. E não é assim, inerente do ser humano. Por quê, Léo? Se a gente for beber água, você vai tomar 1 gole, 2 goles, 3 goles, 4 goles. Se você vai andar, você vai dar 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos. O seu cabelo cresce milímetro por milímetro, né? A sua altura cresce centímetro por centímetro. A gente aumenta de peso grama por grama, ou quilo por quilo. Então é tudo linear. A nossa vida inteira a gente viu as coisas passando de forma linear. O tempo, olha pro relógio, é 1, 2, 3, 4, 5. Não é 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Então, não é natural pra gente o exponencial. Eu acho que é por isso que as pessoas muitas delas não conseguem ver o potencial do longo prazo. Do exponencial de verdade na vida delas. O imóvel tem disso, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo básico, tá? Só para ilustrar o potencial disso e por que as pessoas ficam ricas no longo prazo com isso, né? Imagina que você... Antigamente, o Buffett, ele falava, que é um dos grandes investidores do mundo, ele falava muito sobre como investir o poder desse exponencial. Então, você vai lá, antigamente, para você se pesar, como tinha aquelas balanças nas farmácias, ainda tem, né? Sim, ainda tem. Antigamente, você colocava uma balança, só que para você se pesar, você tinha que botar 25 centavos ali. Aí você botava 25 centavos e se pesava. Antigamente era assim. E aí as empresas compravam balanças e espalhavam pela cidade. Se uma pessoa compra uma balança, digamos, por 100 reais, tá? E ela bota no lugar. Ela investiu lá 100 reais na balança, bota no lugar. Ao longo daquele ano, aquela balança vai gerar para ela 25 reais. Então ela investiu 100, gastou, ganhou 25 de volta. Quanto tempo demora para você comprar uma nova balança? 4 anos. 25 por ano. Em 4 anos você tem 2 balanças. Então você demorou 4 anos para você ter uma nova balança. Agora, em vez dessas suas 2 balanças demorarem 4 anos para comprar uma nova balança, demora-se 2 anos. Porque uma balança vai gerar 25, a outra vai gerar 25, você gera 50 no ano. Agora, para você aumentar em uma balança, você não vai levar mais 4 anos. Você vai levar 2 anos. Porque 50 em cada uma, 50 nas duas, em 2 anos, 100. Novamente, fazendo esse raciocínio, você vai levar menos de 2 anos para comprar a quarta balança, porque cada uma vai te dar 25, em um ano você tem 75, mais um pouquinho do segundo ano, no início do segundo ano você já tem o 100, compra a quarta balança. Depois de você ter 4 balanças, perceba que o tempo para você ter uma balança é 1 ano agora. Se cada uma te gera 25, em um ano você gera 100, comprou a quinta. E aí o tempo para você colocar essa balança marginal, ela vai aumentando, ela vai diminuindo exponencialmente. Ah, interessante. Né? Então, o exponencial, o retorno ele vem daí. Para você ter esse primeiro filho, entre aspas, gerador de renda, ele demora X tempo. Depois que você tem esse filho, o tempo começa a cair pela metade, de uma forma exponencial, né? Exponencial no denominador, e aí você vê o retorno acontecer. É mais ou menos isso que acontece com os fundos imobiliários, né? Você vai tendo retornos cada vez maiores e fica cada vez mais rápido você comprar cotas, né? Antes você tinha que juntar 1 ano para conseguir comprar uma cota adicional. Agora você precisa de 6 meses e no futuro vai precisar de 3, 2, 1 mês. E daqui a pouco você está comprando uma cota por dia.
E na minha visão, essa que é a maravilha do exponencial, né? E é difícil de a gente perceber porque nós somos feitos linear. Cara, isso é muito interessante também. Explica para as pessoas, os iniciantes no mundo dos investimentos, o que é fundo imobiliário? O que é fundo imobiliário e como que eu faço para investir em fundo imobiliário? Fundo imobiliário, como o próprio nome já diz, é um fundo que reúne diversos cotistas. Esses cotistas, eles, entre aspas, dão o seu dinheiro para que um gestor faça a gestão desse dinheiro comprando ativos reais. Grande parte das vezes pode ser ativo ou dívida, mas eu vou colocar como ativo para simplificar. Então você dá esse dinheiro para um gestor, o gestor vai alocar esse dinheiro em um ativo, vai alugar esse ativo para um terceiro, para uma empresa, esse terceiro vai pagar um aluguel e esse aluguel vai ser distribuído para os cotistas. Então, assim, de forma bastante simplificada, é assim que funciona um fundo imobiliário. E por que ele é um produto tão interessante, tão incrível? É porque você vê o aluguel cair na sua conta todo mês. Então tem aquele poder grande da balança, né? De você ver e monitorar aquilo acontecendo ao longo do tempo e ver aquilo crescendo. Você vê as suas ações tendo reações. E isso incentiva você a continuar. Tanto é que é o produto que eu mais gosto para quem está começando a renda variável, para mim é o que eu mais indico, fundo imobiliário. Cara, você era assim também, quando você começou a investir em fundos imobiliários, quando eu comecei a investir, eu investia muito em shopping. Você ia no shopping, ó, isso aqui eu invisto nesse shopping aqui, ó, isso aqui eu invisto... Você era muito assim também ou não? Eu era, e muito em empresas também, né? Eu me recordo que uma das primeiras empresas que eu investi foi a Cielo, tá? Eu não perdi dinheiro em Cielo, incrivelmente, por muita sorte, mais sorte que juízo, não perdi dinheiro em Cielo, mas uma das primeiras empresas que eu investi quando eu estava começando foi Cielo, né? E aí era engraçado, porque era bem no momento que estava dando toda aquela guerra de maquininhas, você tinha um oligopólio controlado e regulado, de algumas operadoras, etc. Depois começou a entrar Stone, a PagSeguro, entre outras, e aí eu lembro que eu ia pagar alguma coisa com cartão. Eu chegava pra mulher, e aí era da Cielo, falava, escuta, essa maquininha é boa mesmo? E aí por que não pega uma concorrente? Então eu já comecei a fazer research ali, né? O cliente. Então sim, acho que até por isso que eu tenho um analista interno dentro de mim desde o início e sempre entendi que você comprando uma ação, você está virando acionista minoritário. Mas ainda assim você se torna acionista de uma empresa e como acionista de uma empresa aberta ou fechada dá na mesma, né? Você é sócio daquilo. Cara, isso é muito interessante. Quando eu comecei a investir também, eu investia muito no McDonald's. Sim. Né? Aí teve um dia, bem novinho ainda, eu fui no McDonald's comprar um Big Mac na época, né? Foi minha namorada hoje é minha esposa, né? Cheguei no McDonald's e falei assim, cara, eu quero um Big Mac. Aí o cara tá pegar como? Eu falei, não vou pagar. E por quê? Eu falei assim, irmão, eu tenho ação do McDonald's. Isso aqui é tudo meu. Aí o cara, como assim? Eu falei, eu comprei a ação do McDonald's, então eu não vou pagar. Eu tava brincando com o cara, obviamente. O cara, não sei o quê. Então isso é muito interessante também. Que as pessoas não sabem que, todo mundo aí que compra McDonald's, compra Burger King, tá indo dinheiro pro seu bolso. Cara, isso é muito legal, porque você pega essas empresas Apple, Coca-Cola, e você vê realmente empresas que são famosas e você consegue ali ter um lucrinho baseado nos investimentos dessa empresa, né? E as pessoas têm medo, muitas vezes, de investir em ativos internacionais, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas com medo de investir. Não vou investir na Apple porque ela está nos Estados Unidos, ou a Amazon não. E aí, investe em Vale, né? A Apple você consome o produto dela, né? O Meta, ou o Google, o Alphabet também. A Vale nunca viu um minério de ferro na vida. Então, tem essa barreira também do investimento internacional. E a Bolsa de Valores, ela permite você conseguir ser acionista de empresas que você nunca conseguiria sem a Bolsa de Valores, né? Só um cuidado que eu tenho disso, do tipo, sou o investidor, sou o acionista, é que um erro, tá? Que eu vejo alguns investidores cometer, que é o seguinte: se apegar e se apaixonar pela ação ou pelo fundo imobiliário. Do tipo, comprei aquele fundo, ele é meu e agora eu casei com ele. É meu, não vou largar ele. Muitas vezes o fundo ele muda a gestão, ou a ação ela deteriora a questão competitiva, e aí o investidor apaixonado ele vai errar. Porque ele vai querer carregar essa ação por muito tempo e
é igual qualquer apaixonado, né? O mundo do apaixonado é outro. Todo mundo já se apaixonou, sabe? Todo mundo. Sabe como é que é? O cara ali apaixonado é outra coisa. O cara sai chovendo, temporal. Como é que tá? Que dia lindo, meu Deus. Né? É só a mesma coisa. Então, um cuidado que eu digo pra todo mundo é não se apaixone pela ação. Então, Não, e todo investimento tem risco. sim. Né? Fundo imobiliário, vamos supor. Shopping. Se o cara deixa de pagar aluguel do shopping, ou o cara sai, a pessoa não consegue alugar, ele vai afetar nos seus rendimentos mensais. Isso é óbvio, né? Então, algumas pessoas elas acham que eu vou investir em fundo, eu vou ser cotista. Varejista, vamos supor. E a pessoa acha que não vai ter prejuízo, mas pode sim, ter realmente, se você não estudar, se você não tiver um bom emocional, a pessoa pode estar no prejuízo com fundo também, fundo imobiliário, não pode? Claro. E até por isso que o nome é renda variável, né? As pessoas confundem renda variável com renda fixa. O fundo imobiliário como se ele fosse renda fixa. Porque tem um provento todo mês. Não é. O mundo ele varia. Né? O shopping, no mês ele vai vender mais, no mês ele vai vender menos. Exatamente. Você pode ter uma pandemia, a gente passou por uma há pouco tempo. Então, os investimentos eles têm riscos, né? E o risco ele está presente na vida de todo mundo. E como é que eu consigo ver esse risco? Eu posso até te dar um exemplo, Léo. Antes de vir aqui pro podcast, eu tava na Suno trabalhando. E aí eu pedi Uber para vir para cá. E aí quando eu tava descendo no elevador, o meu aplicativo do Uber parou de funcionar e se conectar à internet. E aí eu não conseguia ver se o Uber tava vindo ou não tava vindo. E aí eu tive que subir pra Suno, pra conectar no Wi-Fi, pra ver se voltava, alguma coisa assim. E aí eu fui lá fora, voltei pro elevador, subi no elevador, 23º andar. Beleza, tudo certo. Aí eu vi o Uber, 1 minuto pra chegar. Aí eu pensei, tá, vou avisar pra ele, avisei. Quando eu peguei o elevador pra descer, o elevador... Então, são 4 elevadores lá, né? O E1 é o mais lento, o E4 é o mais rápido. Eu chamei e veio o E1. 23 andares pra descer no elevador lento. Caramba, cara. Esse é o risco, né? A incerteza. Quando eu peço pra descer até o térreo, me param em 14 andares. Uma pessoa entrando em cada andar. Né? E aí você vê que imprevistos acontecem na vida. Né? E existe o risco porque existem mais coisas que podem acontecer do que as que vão. Se só existissem coisas que vão acontecer, não existiria risco, porque você teria certeza do que vai acontecer. Como você não tem certeza, existe o risco, existe a incerteza. E a mesma coisa em fundos imobiliários. Né? Você pode ter uma varejista que aluga um fundo seu, ou uma empresa de logística que aluga um galpão logístico, e essa empresa quebrar. Essa empresa parar de vender os produtos dela, ter uma fraude por trás da empresa, né? Entre outros fatores, uma pandemia, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul, um alagamento, uma inundação. Situação, né, cara? Situação difícil. Mas, então, assim, risco existe, né? Imprevistos acontecem e a renda variável varia por conta disso. Então, eu acho que o investidor tem que ter ciência disso, né? Que, querendo ou não, os fundos imobiliários, mesmo sendo ativos muito seguros, na grande parte das vezes, e colocando suas devidas proporções, porque cada fundo imobiliário tem sua história, mas eles variam também, porque dependem de vários fatores, e cada um desses fatores tem incertezas intrínsecas a eles. Para você hoje, qual que é o principal desafio para hoje um analista de ações, na sua opinião? Como analista, para mim o mais difícil é você tentar analisar competição. Principalmente de negócios disruptivos. Vou te dar um exemplo. A Kodak. Sabe o que é Kodak? Sei. Acho que o pessoal, não sei se tá assistindo aí, é mais novo ou não, né? A Kodak ela era a maior empresa de fotografia do planeta. Né? Ela tinha em mãos o mercado inteiro de fotografia, basicamente. Cria-se a câmera digital. E a Kodak falou, não, isso daí não vai ir longe, porque... o pessoal gosta da câmera analógica e tal. A câmera digital é embutida no telefone, que não se tinha 25 anos atrás, 20 anos atrás. E aí você destruiu o mercado da empresa. Que agora a câmera analógica não faz mais sentido. E a Kodak, tchau. Então, para mim, como analista, o mais difícil é você tentar entender como a competição vai se comportar no futuro e se vai ou não ter algum tipo de disrupção naquele mercado. Existem mercados que a chance de disrupção é menor. A gente falou de Vale. É o caso. As pessoas vão parar de construir casa ou prédios utilizando concreto armado, vigas
de aço, difícil, né? Num curto prazo, pelo menos. Petróleo. As pessoas vão parar de andar de carro o ano que vem? Não. Daqui 15 anos? Talvez. Mas num curto prazo, não. Né? Você pega um mercado mais tecnológico, você vai ter uma disrupção. Você tem certeza que esse mercado vai continuar nos próximos 5, 10 anos? É mais difícil. Né? Será que as pessoas vão continuar usando WhatsApp daqui 10 anos? Né? Será que não vai ter uma nova ferramenta? Ou Instagram? Existe custo de troca, etc. Mas é mais ou menos essa ideia. Né? Eu acho que custo de troca... a questão de competição é um dos grandes desafios hoje como analista. E saber que no mercado estabilidade não existe para ninguém. Nem para o investidor e nem para a empresa. Né? Hoje tudo muda. Por exemplo, se você for ver, há 10, a 15, a 20 anos atrás, quem poderia imaginar que existia carro elétrico, cara? As minhas primeiras ações, quando eu comecei a investir, foi a Petrobras. Empresa maravilhosa, passou por uma crise, se manteve estável. Como que você vê hoje a Petrobras? A Suno, você como analista da Suno, vocês continuam recomendando a Petrobras ainda? Como que você vê isso? Sim, hoje a nossa visão não é nem tão positiva para a Petrobras, porque na nossa visão o preço dela já está um pouco mais esticado, mas também não é tão negativa do tipo, se você tem, vende. Tá? Então a gente está mais no meio termo de um aguardar para a Petrobras. E a minha visão assim sobre Petrobras, ela tem dois grandes âmbitos aqui. Você tem o âmbito do mercado do petróleo e você tem o âmbito da governança da empresa. A governança ela é muito subjetiva, né? Do tipo, quanto é possível destruir de valor lá dentro? Porque a Petrobras, ela é uma empresa, é uma caixinha de dinheiro. Todo ano sai muito dinheiro lá de dentro. Cabe decidir se esse dinheiro ele vai ser distribuído para nós, se ele vai ser investido em alguma coisa que pode dar algum tipinho de retorno, ou se ele vai ser rasgado, como já foi ao longo da história. Então, você tem o âmbito político da tomada de decisão, que é difícil saber. Do lado positivo, os governos mudam a cada 4 anos, e não há mal que dure para sempre, ou bem que dure para sempre também, né? Que perdure para sempre. Então você tem essa questão política, que é um pouco mais difícil, e ela pesa na parte do valuation. Né? Você vai dar um desconto maior. Como eu falei, eu vim aqui. Quais eram os riscos? O elevador pegar muita gente, eu pegar muito trânsito. Qual é a forma de eu me precaver contra todos esses riscos? Eu saio mais cedo. Porque se eu sair 2 horas mais cedo de lá e pegar 22 pessoas no elevador, eu ainda vou chegar. Então, você tem que ter uma gordura. O pessoal costuma chamar, vou criar uma gordura financeira. Né? Para que se algo der errado, você tem ali a sua gordura financeira. No caso da Petrobras, você pagar mais barato. Essa é a forma de você se proteger contra alguns riscos. Né? Então, questão estatal, a governança, na minha visão, ela traz um desconto em relação ao real valor da Petrobras. A Petrobras, como empresa, ela vale X. Por ela ser estatal, X menos alguma coisa. Entendi. Então é isso. E aí do lado operacional, o que eu vejo da Petrobras? Você tem um mercado em decadência. O mercado do petróleo, se a gente seguir tudo que foi modulado por conta de questões de mudança climática, etc., a gente tem que ter uma mudança do consumo de energia primária, de energia primária principalmente. Né? O petróleo basicamente é direcionado para transportes, aviação, carros leves, pesados, marítimo, etc. Mas ele é direcionado para transportes. E esses transportes estão mudando. Né? Para carros elétricos, por exemplo. Para caminhões elétricos, menos do que os carros, mas ainda se mudando. Então é um mercado em transição. Entretanto, é um mercado que você não vê grandes investimentos sendo feitos. Quando a gente pega as maiores petroleiras do mundo, a gente não vê um CAPEX, né, um investimento em capital permanente de forma muito relevante, ou seja, a gente não deve ter um acréscimo muito grande de oferta, enquanto a demanda deve continuar por um bom tempo. Então, para mim, os fundamentos da Petrobras são muito sólidos. Né? Eu vejo uma empresa, hoje, para você ter uma ideia, tá? A gente está falando da balança que eu paguei 100 e ganhei 25. A Petrobras, na minha visão para esse ano, na cotação próxima, na cotação atual, eu estou pagando algo para ela como 550 bilhões de reais, e ela tem uma capacidade de gerar 120 a 130 bilhões por ano.
Então é como se eu pagasse 550 na minha balança e ela me gera 100, 120, 130. Então ela é bastante descontada, né? E aí a gente tem um múltiplo, aí que o pessoal costuma chamar, né? Um múltiplo de relação entre quanto que você paga e quanto que você está ganhando free cash flow yield. Se eu fosse comparar esse free cash flow yield da Petrobras, que é próximo de 20%, mais de 20%, tá? No cenário mais conservador, com as suas concorrentes, que gira mais em torno de 10, 12, a Petrobras poderia dobrar, chegar a valer 1 tri. E por que ela não faz isso? Por conta da governança. Então, na minha visão, você tem essa questão. A Petrobras poderia valer muito quando a gente compara com os players privados, só que a questão de governança segura muito por conta desse risco adicional. Não adianta de nada ela gerar 120 bilhões se ela rasga 120 bilhões. A empresa ela é o que ela gera, né? E se ela não gera nada para você, ela não vale nada. E eu não acho que ela vá destruir tudo, como eu também não acho que ela vá distribuir tudo. Então, tem um meio termo aí. É mais ou menos assim que eu avalio a Petrobras. Então, hoje eu tenho bastante Petro na minha carteira, então você acha melhor, o seu conselho hoje é esperar, né? Não ficar tão, eufórico, vende. Então, hoje você pede pra gente aguardar. Sim. No caso. Sim. Legal. A Petrobras, ela tem Ó, galera, que aula, hein? Que aula, hein? A Petrobras, ela tem alguns ativos interessantes, né? Os ativos que ela já tem... A Petrobras, ela é uma empresa única, né? Porque ela consegue explorar petróleo do pré-sal. E o petróleo do pré-sal é contraintuitivo. Porque é mais barato você extrair o petróleo do pré-sal. E pode parecer muito estranho, né? Tipo, João, meu Deus, como? Ela tem que perfurar um monte, quilômetros. Tem que pegar aquelas FPSOs, aquelas plataformas gigantes, botar no meio do mar. Enquanto eu vejo nos filmes os Estados Unidos com aqueles cavalinhos de pau lá, tirando petróleo da terra. Parece tão mais fácil. Como é que o custo para extrair aquilo é mais barato? É contraintuitivo. Mas o custo é mais barato porque como ele está muito profundo, a pressão é muito grande. Então jorra muito mais, sai muito mais, o volume é muito maior, né? Então você consegue diluir todos esses custos. Então a Petrobras tem um ativo muito poderoso na sua mão, que é o pré-sal. E esse pré-sal, ele está sendo desenvolvido ainda. A Petrobras encontrou isso no meio dos anos 2000, meados dos anos 2000, começou a desenvolver meados dos anos 2010 e deve chegar no pico de produção em 2029. Então a gente tem alguns anos ainda de aumento, incremento de produção. E esse incremento de produção, além de você produzir mais, você reduz o custo médio seu de produção. Por quê? Porque você tem um produto que ele é mais barato que os outros, então o seu custo médio vai cair à medida que você produza mais ele, né? Então a produção da Petrobras deve continuar crescendo nos próximos anos. E você também tem a margem equatorial, que pode ser uma nova fronteira de exploração de petróleo, pensando no médio e longo prazo, né? Então é uma empresa muito robusta, tem uma estrutura de capital muito saudável, a dívida não está extremamente alavancada, ela está muito eficiente, mas tem que sempre tomar cuidado com a alocação de capital por conta de ser uma estatal. Eu vi numa reportagem, não sei se foi essa semana passada, que acharam muito petróleo na Guiné. Não sei se você viu isso. E, cara, isso pode alavancar um país, porque achando petróleo gera emprego, gera carros, então gera tudo. A Guiné, ela pode ser estruturada novamente por conta dessa descoberta desse petróleo. Não sei se você viu essa reportagem, se você chegou a ver. Sim, e é até interessante, né? Porque assim, quando você pega, por exemplo, petróleo nos Estados Unidos, se você achar petróleo, o petróleo é seu, né? Uhum. Tanto é que quem nunca viu um desenho do Pica-Pau, saiu petróleo, tô rico, Tô meu rico. Deus! Né? Aqui no Brasil, não é assim. Você achou petróleo, é do governo. E aí, pra você extrair esse petróleo, você tem que pagar um royalty pro governo. Sim. Né? Na Guiné, você tem um sistema parecido. E além do royalty, só pra ter uma ideia, Léo, a Petrobras ela também paga imposto pro governo em cima do lucro, né? Contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, etc. Então, tem uma contribuição importante pro governo. Na Guiné é a mesma coisa. O petróleo descoberto lá, ele deve gerar receita, renda pro governo e deve favorecer o país como um todo. Acontece, ela é muito próxima da margem equatorial, a descoberta da Guiné, mas me parece que ela foi feita em uma bacia diferente da bacia da margem equatorial. Então tem algumas questões geológicas ali que pode sinalizar que ali tem petróleo e aí por correlação as pessoas entendem, não, então vai ter petróleo ali. Só que a questão da margem equatorial, isso é um sinal forte que pode ter.
Se vai ter, é só furando para descobrir, né? E não adianta só ter, precisa ter em escala economicamente viável. Porque não adianta ter nada, tem pouca escala e não é economicamente viável você perfurar lá, etc. Mas é uma boa sinalização, sim, a questão da Guiné. Acho que a Petrobras está olhando bastante para lá. Tem alguns empecilhos, IBAMA está segurando um pouco, etc. Por causa do que é uma foz lá, né? A foz do Amazonas. Então, tem alguns empecilhos, mas eu acho que, pensando como eu falei, médio prazo, a gente pode ter descobertas interessantes, sim. Legal. Como que você enxerga hoje em dia no mercado financeiro para as pessoas que cada vez mais, hoje em dia, a educação financeira está gratuita? Podcast, YouTube, Instagram. O trabalho maravilhoso da Suno também em ajudar as pessoas a saberem investir e a se posicionar no mercado financeiro também. Como que você enxerga essas casas de apostas cada vez mais crescendo? Se você pegar hoje o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, 99% dos times, o patrocínio master, são casas de apostas. E se os caras estão aportando muito, é porque muita gente está perdendo dinheiro. Pra você ter uma noção, hoje aquele jogo do Tigrinho aumentou muito. Tem pessoas que se matam, tem pessoas que vendem carro, vendem seus bens pra jogar em jogo de azar, pra jogar no Tigrinho, em casa de apostas. Como que você vê isso? Por que você acha que as pessoas, mesmo tendo tanto de conhecimento financeiro aí gratuito, livros, por que você acha que as pessoas ainda estão migrando pra esse tipo de coisa, tipo de aposta? Porque como você enxerga esse mercado hoje em dia? Assim, é a questão do ganho rápido, né? Por quê? É aquilo do... Quanto tempo você demoraria para conseguir uma rentabilidade de 50% do seu patrimônio? Muito tempo. Em meios convencionais. Quanto tempo você pode demorar para conseguir 50% no patrimônio numa casa de aposta? Você aposta lá no que o time A vai vencer com 1,5x, ele vence. Meu Deus, eu multipliquei por 1,5 meu dinheiro. Então eu ganho rápido, né? Tem algumas questões também que eu vejo como cognitivas do ser humano, que existem alguns incentivos lá dentro que vai criando um certo vício, né? O cassino da mesma forma. E a gente tem uma frase muito conhecida do cassino, que é: a casa sempre ganha, a banca sempre ganha. E todo mundo já ouviu falar disso. Então, eu acho que é um problema. Volta para aquilo que a gente falou de educação financeira e talvez até matemática financeira. Se as pessoas conseguissem entender a probabilidade e quanto de retorno esperado você tem em relação a algo, você veria que você perde dinheiro na casa de aposta. A casa de aposta ganha em cima de você e quanto mais você jogar, pior fica, né? E até vou ter assim, uma analogia, né? E aí o pessoal que está assistindo, que pode apostar, vai falar: João, você está totalmente errado. Eu conheço um cara que ganhou muito dinheiro. Todo mundo conhece, né? Todo mundo. Perceba, Léo, se a gente fizer um desafio, o desafio do cara ou coroa, eu e você e mais 5.000 pessoas vamos jogar cara e coroa, um contra o outro. E aí você escolhe cara, eu escolho coroa, a gente joga cara. Um de nós ganhou. Aí a gente vai passar para a próxima fase. Você vai jogar cara e coroa contra outro cara. E você ganhou. E daí você jogou cara e coroa contra outro cara, e você ganhou. E aí você jogou cara e coroa contra o cara, e você ganhou. Qual a chance de você ganhar? Pequena. Mas à medida que esse desafio vai acontecendo, alguém vai ter que ganhar. E esse cara, ele vai falar: meu Deus, eu sou o rei de jogar cara ou coroa, né? Eu vou fazer um curso. Exatamente. Eu vou abrir um canal que eu vou dizer qual cara ou coroa vai ganhar. E eu vou cobrar de vocês vão ficar ricos comigo. Só que não, né? A probabilidade é 50-50. Exatamente. E não é porque ela se repetiu 10 vezes que você é um gênio e descobriu a fórmula mágica. Que descobriu a pedra filosofal que vai transformar a alquimia master que vai transformar qualquer coisa em ouro, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, na minha visão. Né? Acho que essa analogia, ela traz muito isso de... Sempre alguém vai ganhar na probabilidade, né? Quando a gente pega a curva normal, no extremo tem alguém que vai ganhar. Mas será que esse cara ganhou por mérito ou por defeito ou por sorte? É até interessante, só para complementar, né? A gente tá falando sobre investimento. Imagina que a gente tem essa mesma ideia do cara ou coroa. E a gente tem alguns investidores no mundo dos investimentos que eles seguem uma filosofia, a filosofia do value investing, né? E eles têm algumas
alguns pilares muito claros. Imagina que você tem e muitas pessoas atribuem a esses caras a ideia de que foi sorte, né? Efeito de cauda longa, o pessoal costuma chamar. Sempre vai ter alguém que vai ganhar, probabilisticamente. Então, mas esses caras ganharam na sorte. Aí, imagina que eu faço um campeonato de cara ou coroa e os 10 finalistas todos moram no mesmo bairro. Algo tem lá. E só para trazer assim, né, o Vale Invest é mais ou menos isso. Todos os grandes investidores, eles compartilham de alguns fundamentos. Então, refutando o que poderiam trazer do tipo, tá, mas os investidores também é a mesma coisa, né? Só que o engraçado é que todos eles fazem a mesma coisa, né? Então, só diferenciando as coisas aqui. Cara, é igual a Mega Sena. Se você for ver, cara, hoje em dia, quantas bilhões de pessoas jogam na Mega Sena? E quantas ganham? Imagina quanto dinheiro a Caixa Econômica não movimenta por pessoas que, joga 1.000, 2.000, joga o 13º no lixo pra tentar ficar melhor no final do ano e acaba perdendo tudo. A ideia é de dinheiro fácil, né? Exatamente. A ideia é de enriquecer rápido. Exatamente. Para aquelas pessoas que estão iniciando com seus investimentos, qual é uma carteira assim recomendada pelo João para a pessoa começar a ganhar os seus dividendos aí mensais? Começar com um pouquinho mesmo. Eu tenho, sei lá, R$1.000, tenho 250, 300. Qual é a melhor carteira que você hoje recomenda para as pessoas? Qual é a melhor empresa que você recomenda para investir para as pessoas que estão começando com os investimentos? Tá, assim, ó. O primeiro ponto é comece e mantenha-se consistente ao longo do tempo. Pode não ser muito. Né? As pessoas costumam dizer, por que eu vou investir R$50? Não é nada, não vai me deixar rico. Mas não é os R$50 que vai te deixar rico. É a tua consistência ao longo do tempo. É isso que vai te deixar rico. É disciplina. Então, começa. Se você está começando a investir, renda fixa. Totalmente. Não tenha nada de ações e nada de fundos imobiliários. Você não aprende a nadar no mar. Você vai numa piscina pequena, que te dá pé, uma piscina rasa. Depois que você começar a sentir mais confortável, fundos imobiliários, né? E aí eu não sou analista especialista de fundos imobiliários, então não vou conseguir trazer nomes aqui, mas fundos imobiliários. E aí, depois de fundos imobiliários, que é muito mais fácil você entender um imóvel, ou um conjunto de imóveis do que uma empresa, né? Ações. E aí, quais ações são as mais recomendadas? Tenta pegar ações sólidas, né? E o que eu quero falar com uma ação sólida? O Banco do Brasil tem mais de 100 anos, né? Qual a probabilidade do Banco do Brasil estar vivo daqui 10? Alta. Pode vir um Nubank, mais um Nubank, né? Que já veio um. Sim. Mas pode vir mais um Nubank arrebentar o Banco do Brasil? Pode. Mas será que ele vai ser destruído em 10 anos? Ou não? Então, na minha visão, diria para o investidor, busque empresas mais sólidas, empresas que você se sinta confortável a investir e que façam sentido para você, né? Não existe uma empresa para todos os investidores. Vai depender muito do perfil. Muitas vezes o cara ele mexe com minério de ferro e ele entende muito do minério de ferro. E ele está muito confortável com aquilo. Então talvez faça sentido Vale. Né? O cara conhece muito sobre bancos, Banco do Brasil, Itaúsa, que é uma holding. Então, na minha visão, Léo, se você quer começar, comece por empresa mais sólida. Legal. Que você consegue ter um maior grau de certeza que ela vai estar ali no futuro. Né? Eu acho que é o primeiro passo. É não perder dinheiro. E o segundo passo é não esqueça o primeiro passo. Né? A primeira regra é não perder dinheiro. A segunda, não esqueça a primeira regra. Tão importante que é essa. Então, é assim que eu focaria. Não perca dinheiro. E a partir do tempo, o tempo vai compor o dinheiro para você. E também conhecimento, né? Isso é muito importante também. Cara, a ideia do nosso podcast foi exatamente essa, tá? A gente conseguir levar a educação financeira gratuita para as pessoas. Né? Então, assim, a gente aqui não fala só de investimento, tá? A gente fala de prosperidade financeira, a gente fala de saúde, fala de educação. Então, assim, às vezes, na nossa vida, a gente acaba focando em uma área específica, tipo investimento, trabalho. Pô, eu vou levar aqui meu nível de produção muito alto. Só que assim, cara, a gente acaba esquecendo de algumas áreas, como família, saúde, espiritualidade, é muito importante. Você, João, atualmente, qual área da sua vida que você percebe hoje que você levou muito, mas uma área que você tende a melhorar também? Eu acho que assim, durante
o início dos meus 20 anos, hoje eu tenho 27, né? No início dos meus 20 anos, eu foquei muito em conhecimento e em estudo técnico, né? Fazia faculdade, eu consegui me formar na faculdade há menos tempo do que o mínimo, né? A faculdade, por exemplo, de engenharia civil, 5 anos. Consegui adiantar e ser o primeiro do meu curso, da minha turma, a me formar em 4 anos e meio. Então, dei muito gás ali, né? Depois mestrado, depois Suno e assim sucessivamente. Então, eu dei muita importância e relevância para a parte profissional, estudo e profissional, né? Ao longo desse tempo, eu acho que comecei a perceber a importância de outros aspectos, do tipo as pessoas ao seu redor, que é uma coisa que você muitas vezes não percebe, mas muito mais importante do que o caminho que você segue é as pessoas que fazem esse caminho com você. Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, foi perguntado na annual meeting, ele faz uma reunião anual com todos os investidores para responder dúvidas, né? E no ano passado, final do ano passado, o Charlie Munger, que era o braço direito dele, conheci ele há 4 décadas, quase 5 décadas, ele morreu aos 99 anos de idade. O Buffett está com 93, 94, né? E aí, nessa annual meeting, foi muito especial por conta disso, né? Foi a primeira sem o Munger. Perguntaram para ele, Buffett, o que você faria se tivesse mais um dia com o Munger? Se você soubesse que o Munger ia morrer, o que você faria nesse último dia? Ele respondeu que nada de diferente. Ele já tinha feito tudo o que precisava fazer com o Munger. Ele teria acordado cedo, ido para o escritório, teria lido de manhã, teriam saído almoçar juntos, conversado sobre empresas, à tarde eles iam estudar mais um pouco, iam jantar juntos, conversar mais um pouco sobre investimento, sobre a vida, comportamento, e assim se encerraria o dia. E eu acho que essa mensagem ficou muito clara para mim, do tipo, muito mais importante do que o que você faz, é com quem você faz. Então, eu tenho tentado dar maior prioridade para as pessoas, à minha volta, tentar passar mais tempo com elas, conversar mais com elas, compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu estudo, entre outros aspectos. Acho que esse é o principal foco hoje da minha vida, além do trabalho, que eu continuo focando também, tempo quase integral aí. E você também se dedica às redes sociais também, né? Você analisa empresas, você posta lá, então você incentiva as pessoas aí a quererem mudar de vida, a quererem investir. Isso é muito importante o trabalho de vocês também, né? Faz parte do trabalho, né? A questão da divulgação, a questão de conhecimento, educação. Acho que vocês também estão com esse projeto brilhante, conseguindo levar a educação financeira para mais pessoas, levar conhecimento, e não qualquer conhecimento de verdade. Porque guru é o que mais tem, né? Você vai pegar um voo, tem lá 5 dicas para você ficar rico, 5 dicas para você ser feliz, e você lê aquelas 5 dicas e aí no final das 5 dicas fala, tem mais 10 dicas para você ficar rico. E não é assim, né? A vida é feita de passo a passo, construção, consistência, disciplina, e acho que para você começar tudo você tem que entender que é preciso fazer aquilo. Eu acho que o podcast de vocês tem conseguido levar isso para mais pessoas. A gente também tenta, na medida do possível, aí nas redes sociais, impactar mais pessoas, né? Tentar trazer a verdade dos grandes investidores. Eu sempre falo que não é a minha verdade. Eu não estou falando... Tudo que eu falei aqui não é o João que criou, né? Eu peguei de quem fez e de quem conseguiu crescer, né? De quem conseguiu investir realmente, dos grandes investidores. E eu carrego uma frase que, quando eu entrei na Suno, eu tive reuniões, e até interessante, eu era um fã da Suno, entrei na Suno, e aí eu parecia que tava na Disney, né? Tipo, meu Deus, eu tô vendo o Alberto Amparo, Rodrigo Weinberg. Primeira vez que eu vi o Thiago Reis, eu falei, Thiago Reis, meu Deus! Né? Tava na Disney, pra uma criança. Então, numa das primeiras palestras que eu tive na Suno, o Beto, que hoje é meu amigo, chama ele de Beto, o Alberto Amparo, né? Ele falou uma frase que me tocou muito e eu levo pra vida, né? Que se eu vi mais longe, foi porque eu subi nos ombros dos gigantes. Isaac Newton falou isso. E ele foi mais longe porque ele se apoiou em todos aqueles que vieram antes dele e construíram algo. E a gente segue a mesma coisa, né? Eu vejo o que deu certo no mundo real e tento passar uma imagem disso. E tento levar essa mensagem para os investidores, para o pessoal que segue o Instagram da Suno, o meu, etc. No Status Invest, entre outros pontos.
Então, é bem gratificante quando alguém manda uma mensagem dizendo, cara, peguei essa ação aqui, muito obrigado. Que manda uma pergunta, porque realmente tu vê que ele está interessado. Então, é algo bem gratificante, uma das coisas mais prazerosas do meu trabalho. Não, é legal que eu aprendi muito com a Suno, né? Eu era assinante Suno Black, eu aprendi muito com a Suno. O trabalho de vocês, do Thiago, é fantástico, sensacional. Pessoal, ao final do nosso podcast, vou deixar o arroba do João aqui, da Suno, da Status Invest, então sigam eles lá que vocês vão aprender muito aí sobre o mercado financeiro e como aí vocês começam a investir. Primeiro passo para começar a investir. Agora, João, naquela câmera ali, dá o conselho para os jovens, para as pessoas que querem começar a investir e buscar o sucesso. Se eu tenho um conselho para dar, começa, né? O primeiro passo é o mais difícil numa maratona, sem sombra de dúvidas. Então, comece, tenha consistência, disciplina, que o tempo vai fazer o resto. Warren Buffett, ele não é o maior investidor de todos os tempos porque ele fez 20% em um ano, ou em 2 anos, ou em 3 anos. É porque ele faz 20% ao ano durante 90 anos. É o tempo que faz a diferença. Seja disciplinado, né? Tem até uma questão interessante, a história do Bukowski, né? Que ele era um escritor, e aí quando você pega a vida dele, um desastre total. O cara era alcoólatra, batia na esposa, não tinha uma boa relação com seus vizinhos, só que ele era disciplinado na literatura, ele escrevia todo o dia, e com isso ele conseguiu se tornar um grande escritor nesse pequeno ramo da vida dele, né? Tente ser disciplinado em toda a vida de vocês. Se vocês conseguirem isso ao longo do tempo, você vai ter frutos incríveis. E para finalizar, queria só falar uma frase do Bill Gates, que as pessoas, elas supervalorizam o que você consegue em um ano, mas subvalorizam o que você consegue em 10. Então, a grande diferença na sua vida não vai ser o que você vai fazer no próximo ano, é o que você vai fazer nos próximos 10. Tenha disciplina que você vai conseguir ir muito além. É isso aí, pessoal. Que aula. Estou muito feliz aqui com a sua participação hoje. Pessoal, é isso aí. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é certa. Então, invistam com sabedoria, busquem sempre estudar, sempre se manter atualizado, que vocês vão conseguir aí atingir todos os seus objetivos. Cara, João, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Então, uma boa noite. Valeu!